O verão chegou e como o verão chegou, você que está ouvindo a Rádio Diário, a gente também tem observado acidentes ocorrendo e é coisa séria. Tem acidente acontecendo em meio líquido, que são os afogamentos, porque muita gente com o verão chegou vai se refrigerar nas águas dos nossos rios. E tem gente que bebe e entra na água. Tem pai, tem mãe que leva a criança, não atenta a criança. Se você piscar, ela sumiu de perto de você. E a criança vai para a água. Além disso, tem o problema também do alto consumo de energia nas residências. O pessoal consome mais porque deixa objetos ligados mais tempo, como o ar-condicionado e o próprio ventilador. E tem o problema da falta de energia. Faltou energia, é comum as pessoas usarem velas para deixar a vela ali sem uma proteção, e essa vela vai e causa um acidente, mortes. Essa semana que passou, houve pelo menos o registro de 2 incêndios. O bombeiro chegou em um, os bombeiros militares, o povo já tinha debelado, digamos assim, as chamas, mas os bombeiros foram ainda lá para fazer o rescaldo de tudo. Por isso que nós, a partir de agora, vamos conversar com o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Denis Wilson, que já está conosco aqui. Senhor sargento, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, mantendo a distância. Mesmo assim, o senhor prefere continuar com a sua máscara. E eu quero agradecer em nome aqui do Grupo Diário de Comunicação o senhor ter aceito o convite e falar desse assunto que nós consideramos de absoluta importância nessa chegada do verão. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome de toda a corporação, a gente saúda a equipe aqui da TV Diário e os telespectadores e ouvintes. É uma honra a gente estar aqui nesse momento, até para tratar desse assunto, que é muito importante, porque o Corpo de Bombeiros ele não é só apagar incêndio, não é só o salvamento, ele é prevenção. Exato, ele é prevenção. E aí eu fiz uma abertura ainda há pouco, que eu também não sei se o senhor concorda com a abertura que eu fiz, no geral, falando no geral, mas agora com a chegada do verão, sargento Denis Wilson, aqui no Amazonas, quais são as orientações principais que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas dá às famílias? Primeiramente, é interessante que as pessoas tenham bom senso, tenham ali de cabeça anotado o número do Corpo de Bombeiros, que é o 193, ele funciona 24 horas. E é importante também que as pessoas tenham o cuidado e o zelo de fazer a manutenção nas suas instalações elétricas, evitar as ligações clandestinas mais conhecidas como gatos. No caso da queda de energia, a falta de energia vai fazer a utilização de velas, como você mesmo mencionou, colocá-la em local seguro e isolado, longe de materiais combustíveis, até mesmo madeira, papel, evitar com que as crianças e principalmente também os idosos fiquem sozinhos em casa, porque de repente numa condição de sinistro, esse público, tanto crianças quanto idosos, são os mais vulneráveis nesse tipo de ocorrência. Então pode vir a ocasionar ali um acidente e até mesmo o óbito. Bem, em julho, pelo que nos consta, os bombeiros registraram alguns sinistros, Quantos incêndios foram registrados, se é que o senhor tem esses dados aí consigo, e combatidos pelos bombeiros militares, se foi em casa, se foi em comércio ou até mesmo em vegetação? No mês de julho deste ano, a gente registrou em torno de uma média de 1,5 ocorrências por dia. Isso aí leva a um número de 23 ocorrências de incêndio geral. Isso é incêndio de veículo, incêndio de residência, o princípio de incêndio, aquelas ocorrências em que houve o princípio de incêndio e ainda assim a população conseguiu controlar. A gente foi até o local fazer as orientações e a vistoria no local para checar se está tudo em segurança. Então, o Corpo de Bombeiros, ainda que a população consiga controlar o sinistro, a gente vai até o local, manda uma viatura, que é a nossa equipe de serviço, para checar se está tudo em condições. Sargento,
os bombeiros, eles hoje possuem ou não possuem uma estrutura que seja pelo menos a mínima para combater incêndios de média e grandes proporções? A gente aqui em Manaus tem um polo industrial. Aqui em Manaus nós temos as áreas de invasão, de difícil acesso para uma viatura dos bombeiros, por exemplo. E há como os bombeiros combaterem de forma estruturada, com equipamentos, enfim, incêndios nesses locais? Olha, nós tivemos aí vários exemplos em que a corporação, eu posso falar sem falsa modéstia, que a corporação conseguiu controlar e combater rapidamente sinistros de grande magnitude, né? Como foi o caso daquele incêndio no Educandos. Nós também temos aí a ocorrência lá no São Lázaro, que foi no mês de fevereiro desse ano. E a equipe, a gente consegue manejar as equipes de serviço para que consigam controlar esses sinistros. Hoje, o maior problema que nós temos na corporação, ele chama-se efetivo, né? Que a gente está há algum tempo sem concurso, mas já há uma programação, já há um trabalho para que a corporação ganhe um efetivo de combatentes. Mas em termos de material e equipamento, o Corpo de Bombeiros ele não deixa nada a desejar, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não deixa nada a desejar para outras corporações do país. Principalmente também no que diz respeito ao treinamento dos nossos militares e à dedicação desses nossos militares que estão hoje na corporação, que se desdobram diariamente no sentido de evitar os sinistros e evitar grandes perdas, né? Então, seja no salvamento aquático, seja no combate a incêndio, seja no salvamento propriamente dito, os nossos militares do Corpo de Bombeiros são pessoas aí que se dedicam diariamente, intensamente no cumprimento do dever. Então, o maior problema na sua avaliação seria quanto ao efetivo, a quantidade. Exatamente, mas hoje a quantidade que nós temos aqui, tanto na capital quanto nos nossos postos do interior, supre essa demanda. É claro que o efetivo a gente conseguiria expandir também para o interior, bem como reforçar as equipes da capital. Eu tenho notado que, inclusive, recentemente, uma equipe de mergulhadores dos bombeiros foi enviada para um estado aqui da Amazônia, se a memória não me falha, Amapá, para auxiliar nas buscas num acidente em meio líquido que teria acontecido por lá. Me corrija se eu estiver errado. Mas, ou seja, mesmo com toda essa situação e alguma limitação, os bombeiros ainda auxiliam fora do Amazonas. Olha, os nossos mergulhadores, eles são excelentes profissionais e são referência aqui na região norte. Quando houve esse contato do governo do Amapá com o governo do Amazonas, a gente conseguiu mobilizar rapidamente o nosso efetivo para que fosse apoiar essa ocorrência lá e nas primeiras horas de buscas, eles conseguiram imediatamente resgatar 4 corpos. Então, mais uma vez ressalto e parabenizo os meus irmãos e colegas de farda pela dedicação e empenho que eles têm todos os dias. Quando a gente fala em instituições, Polícia Militar, Supremo Tribunal Federal, Assembleia, e faz uma avaliação do que a população pensa dessas pessoas e coloca o Corpo de Bombeiros, a população, Brasil inteiro, aqui não é diferente, ela diz assim: eu acredito e confio no Corpo de Bombeiros. É uma escala, sabe? Ali no topo, os senhores e as senhoras, que tem mulheres também, sim, bombeiras militares estão. Como é que o senhor vê esse grau tão grande de confiança da nossa população no Corpo de Bombeiros Militar? Olha, recentemente eu estava até dando uma pesquisada justamente sobre esse assunto, para fazer um texto, uma dissertação sobre o tema. E aí eu descobri que Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, incluso, nós estamos há 11 anos no topo do ranking, segundo o Ibope Inteligência. São 11 anos no topo, somando 88 pontos. Estamos, inclusive, à frente de instituições como Polícia Federal e Forças Armadas, no sentido de confiabilidade das instituições. Então, isso se deve pela preocupação que nós temos diariamente
com o atendimento das nossas ocorrências. Cada vez mais a nossa literatura e doutrina do salvamento, do resgate, do combate a incêndio, ela vem evoluindo e nós viemos aqui nos atualizando sempre. E o diferencial é o atendimento humanizado das nossas ocorrências. A gente tem uma preocupação muito grande de deixar o local seguro, de quando vai fazer uma fiscalização, checar todos os itens de segurança, de quando vai fazer um resgate, trazer o conforto e o bem-estar para a vítima, entregá-la em condições mínimas de suporte para a equipe médica. Então, essa credibilidade, ela vem disso. E a gente não faz disso uma condição para que a gente deixe o serviço relaxado. A gente procura manter. É difícil chegar lá, nesse topo. É fácil chegar lá nesse topo. Difícil é manter. E a gente, graças a Deus, vem mantendo esse nível de confiabilidade. Pois é, e aí a gente entra naquela parte da entrevista que, lamentavelmente, é o problema. Por que o problema? Porque o bombeiro ele também é um ser humano, ele também se emociona. Quando ele vê um incêndio, ele vê um corpo ali carbonizado, que ele sabe que ele tem que ajudar, enfim, naquele processo, e ele tem filho, ele tem filha, tem mãe, tem pai, tudinho. Vocês têm um tratamento, um curso psicológico mesmo, para poder enfrentar situações como essa e não se deixar tão envolver, tão abalado nisso. Eu gostaria também, aliado a essa pergunta, de perguntar se dentro da corporação se há pedidos de afastamento de pessoas que viram algo assim, de trabalhadores, bombeiros militares ou mulheres que trabalham lá e que disseram, poxa, eu preciso de um tratamento, que tal cena me impactou. A gente, ao longo da nossa formação, temos um preparo psicológico para esse tipo de situação. Durante a nossa formação, a gente também faz estágio nas viaturas, nos postos, e a gente vai tendo contato com esse tipo de situação. É claro que a corporação hoje conta com um suporte social, né, psicossocial, e temos uma equipe de profissionais na nossa retaguarda para nos dar esse atendimento. Caso o bombeiro militar ele tenha algum tipo de problema, precise de apoio psicológico, nós hoje contamos com essa equipe. Muito bem. E outro comparativo, quando a gente observa denúncias contra determinados segmentos da sociedade, a gente vê denúncias contra policiais, militares, denúncias contra... Aqui acolá, policial civil é pouco. Denúncias contra militares das Forças Armadas, advogados e por aí vai. A gente não vê tanta denúncia, quase nenhuma, envolvendo bombeiros militares. Eu não recordo de nenhuma, sinceramente. A população hoje tem à disposição tanto a ouvidoria do Corpo de Bombeiros quanto a ouvidoria do Estado. E hoje, com certeza, a condição do profissional bombeiro militar por estar exposto ao atendimento ao público nos coloca nessas situações de possibilidade de haver uma denúncia ou haver uma reclamação. Mas a corporação e os nossos profissionais, eles têm essa preocupação de fazer o seu melhor. Então, isso aí faz com que esses números cheguem a zero. Hoje, a nossa corporação conta com esse serviço, coloca à disposição da população esse serviço e estamos aí para apurar denúncias que, caso hajam, né, com rigor, né, e com o devido processo legal, que é a ampla defesa e o contraditório. Era o que o senhor queria, ser bombeiro ou não? Quando eu era criança, eu pensava em seguir outra carreira. Mas ao longo do tempo, a gente vai conhecendo a corporação, chegou o momento de eu fazer o concurso no ano de 2003. Fui aprovado, entrei na corporação como soldado e estou seguindo carreira, né? Fui soldado, cabo, terceiro sargento, hoje sou segundo. E não me arrependo em momento algum da decisão de ter escolhido a corporação e a corporação de ter me abraçado. Bem, a gente começou esse assunto, essa conversa ao vivo,
falando sobre a preocupação dos bombeiros em relação a esse período de calor intenso que chega agora. Instalações elétricas em residências preocupam os bombeiros? Grande parte dos princípios de incêndio que nós temos em residências, elas são oriundas desse tipo de situação com as instalações elétricas, né? Então, é importante que, como eu falei lá no início, a gente ter a preocupação de não fazer as instalações elétricas clandestinas, evitar tomadas múltiplas, né? O uso de tomadas múltiplas, que é os famosos benjamins, T's e extensões, que não estejam certificados e compatíveis com a rede elétrica. Né? Não deixar equipamentos eletrônicos ligados sem necessidade. As pessoas costumam, por exemplo, deixar ventilador e ar-condicionado ligado. Vou ali fora, vou fazer alguma coisa, volto em meia hora. Nesse período aí pode vir a ocorrer sinistros, como já ocorreram aqui em Manaus. Crianças em casa, qual a orientação para os responsáveis? Atenção redobrada, né? Não só com crianças, mas também com os idosos, e evitar ali que elas façam a utilização de equipamentos eletrônicos se elas não tiverem conhecimento de como operar. Né? Crianças menores ali, com certeza, não devem fazer uso desses equipamentos, devem chamar o pai ou a mãe, e os pais ou responsáveis devem estar preparados para isso, ou devem estar em condições de fazer a operação com equipamento eletroeletrônico, né? Porque muitas vezes a gente observa que o pai e a mãe estão ali se divertindo em casa, consomem bebida alcoólica e acabam deixando as crianças de lado. Então tem que sempre ter um de olho em condições de atender os pequenos. A população também se acostumou a ouvir muito sobre a importância do álcool em gel. Mas isso pega fogo. Isso ele é inflamável, né? E às vezes fica em casa ali próximo de crianças também. É igual aquele remédio, medicamento que também tem que ser mantido fora do alcance das crianças, é isso? Exatamente. O álcool em gel, vamos falar do álcool em gel, álcool a 70%, ele no gel ou líquido, né? Ele hoje a gente sabe que ele é uma das principais ferramentas de prevenção e combate ao coronavírus. E ele é recomendado quando você não tem a condição de você lavar as mãos com água e sabão. Então, em casa, é interessante que você dê preferência para a lavagem das mãos, né, e do rosto com água e sabão. Não havendo essa possibilidade, o álcool a 70%. Ainda assim, ele deve ser armazenado longe de fontes de calor e longe do alcance das crianças, porque ele não deixa de ser um líquido inflamável. E a gente já fez testes com esse produto, e ele tem mesmo na modalidade dele como gel, ele é um risco para o princípio de incêndio. Os bombeiros têm atendido também pessoas presas em ferragens, como se fala, de veículos quando há acidentes? Olha, ontem nós tivemos aí um acidente aqui no Iranduba, que houve a necessidade da utilização do nosso equipamento, né, para a retirada de vítimas retidas ou presas em ferragens. É comum, né, as montadoras de veículos hoje produzem veículos com maior proteção, então muitas das vezes as vítimas ficam, dependendo do acidente também, do impacto, as vítimas ficam retidas nas ferragens, mas hoje o número de vítimas com lesões muito severas quando sobrevivem a acidentes é muito menor. Então há necessidade de o bombeiro ir até o local, prestar apoio ao SAMU, ou quando vai diretamente atender a ocorrência, fazer a utilização desse equipamento. O senhor falou ainda há pouco que os pais têm que ter, mesmo em casa, atenção para com as crianças, né? Se um vai se divertir ou fazer alguma coisa, o outro fica ali olhando. E muita gente está saindo de casa, a Ponta Negra ontem estava cheia. É normal, as pessoas, num calor intenso que nós estamos vivendo, procurem se refrescar, né? Em igarapés, em rios, em praias, assim, também. Orientação para os pais que levam suas crianças para esses locais. Aquelas orientações de sempre, que não custam nada a gente ressaltar, principalmente em balneários. Atenção redobrada, né? Crianças que não sabem nadar não devem ultrapassar a área de segurança. Quando forem se banhar nas águas ali do nosso querido Rio Negro, estarem acompanhados de seus pais ou responsáveis.
Os pais evitarem o consumo de bebidas alcoólicas, fazerem a alimentação adequadamente, né? Se hidratar bastante, para que evitem ocorrências de mal súbito e, consequentemente, um afogamento. A nossa equipe de guarda-vidas continua atendendo lá na Ponta Negra durante o horário previsto de banho. Para banho, a gente costuma, inclusive, ficar 1 hora a mais ali, até que a praia esteja completamente vazia, e para poder encerrar o serviço. E as nossas guarnições fazem rondas ali na praia da Ponta Negra. Então, se a pessoa não conhece ou tem dúvidas sobre onde pode ali fazer o seu lazer, pode acionar ali a nossa equipe do Corpo de Bombeiros e pedir orientações. Os bombeiros, ele tem não só aquela sede no bairro Cachoeirinha, na Petrópolis, né? Petrópolis, aliás, no Petrópolis, mas ele tem alguns grupamentos, que eu não sei se o nome é grupamento mesmo, em outras áreas que seriam grupamentos em locais estratégicos. Quais são esses locais? Olha, nós temos, além do Petrópolis, nós temos os 3 batalhões aqui na capital, que são o Batalhão de Bombeiros Especial, temos o 1º Batalhão de Incêndio Urbano e o Batalhão de Incêndio Florestal. Eles estão disponibilizados, distribuídos em zonas estratégicas aqui da capital. Temos na Cidade Nova, no Parque Sumaúma, que é onde é a sede do BIFMA. Temos o BBE, que fica aqui na frente da rodoviária, aqui na Torquato. Temos o aeroporto, temos o posto central, que fica no Petrópolis. Lá fica a sede do comando do Corpo de Bombeiros e sede administrativa, mas também funciona um posto operacional. Temos na Grande Circular, ali no DIP. Temos no Zumbi. Temos o Cobom, que é o nosso centro de operações no Aleixo. E aí são 10 pontos, né, contando com o pelotão fluvial, que fica ali na área do centro, próximo ali no Distrito Naval, onde ficam os nossos mergulhadores. Algum na região do Distrito Industrial? Temos um no Distrito Industrial também, que é a sede do 1º Batalhão de Incêndio, né, que fica ali na principal, ali na Buriti. Diariamente há policiais ali e equipamentos, nesses locais todos? Bombeiros militares, diariamente, 24 horas por dia. Os bombeiros militares estão lá? Bombeiros militares. Bem, tem um outro questionamento. Antes, eu conversava até nos bastidores com o sargento Denis Wilson, de que cerca de 15, 20 anos atrás, para você ver um prédio em Manaus, você tinha que ir para o centro, para ver aquele prédio lá da Receita Federal, aquele todo espelhado ali na Praça Matriz, ou outros ali um pouquinho mais altos. Isso 15, 20 anos atrás, 30, por aí. Hoje não, Manaus verticalizou, né? Você tem prédios até afastados da área central, tem prédio na Zona Norte, prédio na Zona Leste, não tão altos assim. Os bombeiros, eles têm um estudo, um documento que sabem quais são os prédios mais altos aqui da nossa capital, seja residencial ou comercial. E se houver, Deus o livre, um incêndio nesses locais, equipamentos dos bombeiros atenderiam? Então, desde 2019, desde o ano passado, a corporação ela revitalizou e atualizou o nosso sistema de cadastro, né, dos processos, dos projetos de combate a incêndio e controle de pânico. Né? Então, hoje a população ela tem um acesso facilitado, ela consegue ter uma agilidade maior, né, para dar entrada nesse processo, no projeto, e a corporação consegue dar uma resposta muito mais rápida. Nesse nosso sistema, nós temos cadastrados as edificações que foram surgindo ao longo do tempo, porque há necessidade de uma autorização do Corpo de Bombeiros também, nesse sentido de combate a incêndio e controle de pânico. E hoje a corporação conta com um efetivo treinado para esse tipo de ocorrências e temos também equipamentos para isso. Né? Além da gente contar, por exemplo, com o sistema fixo de hidrantes das edificações. Já tivemos aí algumas ocorrências de princípios de incêndio em prédios residenciais, né, onde a gente conseguiu controlar rapidamente a ocorrência e evitar que o incêndio se propagasse para outras unidades familiares, outros apartamentos, por exemplo. Então, hoje o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas tem sim condições de atender esse tipo de ocorrência.
Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Denis Wilson, muito obrigado pela vinda do senhor aqui, por essas informações tão importantes, úteis para a sociedade em relação à chegada do verão. Muito obrigado, tenha um bom dia e um abraço a todos os bombeiros militares, homens e mulheres que estão diariamente nas ruas. Claro, é uma tropa aquartelada, só sai quando tem algum tipo de sinistro, de evento. E, mais uma vez, a gente deseja boa sorte a todos vocês e agradecimento ao senhor. Então, muito obrigado, a gente agradece, né, a oportunidade de estar aqui. E o Corpo de Bombeiros é uma corporação que está de portas abertas. Precisando, pode acionar por meio do 93, pode nos fazer uma visita no quartel, que estamos ali em condições de atender. Mais uma vez, obrigado. Bom dia. Se a gente ligar agora para o 93, tem alguém para atender? Tem alguém para atender. Liga aí, produção. Bora ver. Bota aí, liga aí. O sargento está dizendo que se ligar agora tem alguém para atender, liga lá. Mas aí, 193 e bota aí, 193. E coloca lá, vamos lá, 193. Liga aí e coloca aqui no ar mesmo, no ar mesmo, no ar mesmo. Não, bota direto, é no ar mesmo. Coloca aí no ar, vamos lá. Vamos ouvir o sinal aí. Tá chamando? Ainda não tá chamando? 193. Chamando. Tá no ar? Paulo, tá no ar. Bombeiros, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pois não. Apenas para lhe desejar um bom dia, tá? Até mais. Bom dia. Aí. Olha, parabéns. Ao vivo, sem ninguém combinar. O senhor disse, se ligar agora atende. O senhor disse, pode ligar que atende. Não deu nem Inclusive, o terceiro. é o Cabo Tobias que atendeu o telefone. Cabo Tobias, o senhor nem sabia, mas o senhor atendeu na hora. Parabéns ao senhor também. Obrigado mais uma vez.